clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing. Podcast Patriotas, do fã-clube oficial dos Patriots no Brasil. Sejam todos bem-vindos ao podcast Patriotas número 88. Fala, Sidney. Fala, Felipe. Fala, galera. Tudo certo? Beleza? Ó, hoje vamos fazer um programa que muita gente sempre pediu. Vamos falar de Bill Belichick. É um programa que eu tenho medo de fazer, Sidney, porque eu tenho medo dele ficar ruim, cara. Eu vou me matar se eu fizer um programa de Bill Belichick e ele não ficar incrível. Por melhor que seja, ele vai ficar aquém de tudo que ele representa, né? De toda a carreira do cara. O cara é um monstro. Mas, ó, a gente também é esperto, a gente não é bobo. Pra garantir que o programa vai ficar bom, a gente trouxe alguém pra não ser só nós dois e fazer merda. Estamos com o Anthony Curti aqui. Fala, cara, tudo bom? Tudo bem, ó, vamos avisar, cara, a dinastia não acabou. Ela continua me atormentando. Ah, meu Deus do céu, um abraço pra vocês. Eu já... em off, né, já elogiei muito o trabalho de vocês. Eu acho que é muito difícil você fazer um blog de time, né, só de um time, mas tudo bem que dos Patriots é mais fácil, porque o time tá sempre lá nas cabeças, né, mas porque você tem que acompanhar muito de perto, né, então eu gosto muito do trabalho que vocês fazem, tanto na parte material quanto na parte visual também, né, acho que vocês fazem um trabalho muito bacana nesse sentido também. E queria agradecer o convite. Muito obrigado. Que isso, cara. A gente agradece, né, Sidney? Como que eu vou dizer? É lisonjeador ter você aqui, cara. A gente gosta tanto do trabalho que você faz ali. É um diferencial absurdo. Tanto na ESPN, mas no Pro Football também, né, Sidney? É impressionante. Aí se ele falou que é difícil fazer sobre um time só, você imagine fazer sobre 32 e fazer com qualidade, né? Então, assim, é um prazer muito grande ter o Curti aqui. Espero que a gente bata um papo bem legal aí sobre o Bill Belichick. Exatamente. Cedas rasgadas, vamos aos nossos recados e voltaremos com o Curti para falar de Bill Belichick. Senhor Sidney Torres, precisamos falar um pouquinho do nosso novo site, que a gente ainda... Último programa, a gente tá com esses programas com um intervalo maiores aí de programas. Então, na última vez a gente falou que o site ia sair. Estamos com o novo Patriotas no ar, nepatriotas.com.br, podem acessar lá. Inclusive, né, Sidney, acho legal lembrar, galera, que tem muita gente já que já tá vendo o site novo, mas tudo por clicar em notícias, essas coisas. Vale a pena dar uma passeada no site inteiro, que ele tá todo reformulado, né? Exato, porque às vezes você se limita a clicar no link lá e ler o texto do dia e tal, e você não passeia pelo site, né? Então vale a pena realmente, o site ficou muito legal, a gente conseguiu dar destaque para todas as nossas áreas, digamos assim, no site. Então tem destaque para o podcast, tem destaque para o fã-clube, tá tudo lá bonitinho, tudo exposto. Passeia lá pelo nosso site que você não vai se arrepender, não. Exatamente, a gente reformulou as páginas, agora a página do fã-clube tá explicando melhor como que funciona, tem as fotos dos jogadores com a bandeira, tem links ali das vezes que os Patriots fizeram matéria com a gente, essas coisas, tá bem acertadinho. O podcast também, né, cara, a gente colocou, agora além de você ver os últimos podcasts ali, você pode ver os históricos que a gente tá fazendo, que é uma série que o pessoal gosta, os de perfil também, que provavelmente esse do Belichick vai entrar lá, tá bem reformuladinho, de dentro do campo, mapa dos fãs, tem tudo lá. E tem o Sócio Patriota, Sidney, que é a nossa grande surpresa, grande lançamento, aí vamos dizer, como se a gente fosse uma loja de esquina. Estamos lançando o Sócio Patriotas, que é a nossa forma de pegar a contribuição da galera que sempre quis contribuir com a gente numa questão financeira. Lembrando que até hoje, a gente sempre bancou o Patriotas com a nossa grana aí, a gente pôs do bolso. E essa mudança toda, o site, mudar o servidor, mudar tudo, começou a deixar o projeto um pouquinho mais caro. Então é a forma que a gente encontrou de fazer isso, da galera poder ajudar, né? E a gente tentou pensar isso da melhor forma possível para que isso não criasse obstáculos para quem acompanha a gente, para que isso trouxesse a galera que quer contribuir sem
ter nenhum tipo de malefício para quem não pode ou não quer contribuir. Então, assim, a gente não vai ter nada travado para quem não contribui, não vai ter restrição de conteúdo. Todos os nossos posts, todos os nossos textos, podcasts, todo vai continuar aberto para todo mundo. Então, é um programa que traz vantagens, sim, a gente vai falar agora dessas vantagens, mas traz vantagens para quem contribui, mas não traz nenhum prejuízo para quem não puder ou não quiser ajudar. Exatamente, a gente entende que fica meio estranho fechar o conteúdo. Em conteúdo você tem em qualquer lugar, a verdade é essa, seja no Patriotas ou seja em qualquer outro lugar. A gente quer que as pessoas continuem visitando o site, todo mundo continue aproveitando o que a gente produz, e quem puder, quem quiser, pode colaborar com a gente. Como a gente sempre falou, né, Sidney? É estranho você só receber e não dar de volta. Não faz parte do nosso pensamento aqui. Então a gente bolou o Sócio Patriotas, que vai ser o quê? Quem conseguir colaborar com a gente vai ter chance de ganhar alguma coisa em troca. Então como que vai funcionar? Como o Sidney disse, importantíssimo, não é um pagamento mensal, você pode ajudar quando você quiser, com o valor que você puder, com o mínimo de R$15. Então você pode ajudar agora em abril, não ajudar em maio e voltar a ajudar em junho, por exemplo. Vai ser aberto para quando você puder, como tiver o seu mês aí. Se sobrou R$15, você acha que pode e vai lá e colabora com a gente. Se não sobrou, não tem problema nenhum, continue no Patriotas. A questão dos R$15 aí, Sidney, é que cada R$15 gera um crédito que vai influenciar nos sorteios dos brindes, né? Exato. A gente vai ter um sorteio mensal. Todo mês sortearemos uma camisa relacionada aos peitos, uma camisa Pro Gear. Então, como é que funciona isso aí? A cada R$15 que você der naquele mês, é como se você tivesse, digamos, uma bolinha no sorteio. Sabe aquele sorteio que são várias bolas, você puxa uma, né? É o sorteio da Telecena. O Silvio Santos vai sortear a Telecena, vai ter a bolinha lá. Tipo a loteria do draft da NBA, digamos assim. Então, assim, se você deu R$15, naquele mês você tem uma bolinha no sorteio. Se você deu 30, você tem 2 bolinhas do sorteio e assim sucessivamente. Então, todo mês a gente vai sortear uma camisa para quem contribuiu. Se você contribuiu mais, você tem mais chance de ganhar. Exato, e isso daí fica justo também. Quem pôde só dar R$15 tem uma chance de ganhar. Quem pôde dar R$30 tem 2 chances. Aí fica a minha dica e até o meu pedido: não dê, por exemplo, R$20. A gente vai deixar de arrecadar dinheiro com isso, mas pensando em vocês mesmo, porque de 15 em 15 é mais fácil da gente fazer os créditos aqui. Então, ou põe 15, ou põe 30, ou põe 45. Tipo recarga do celular, vamos dizer assim, que é o que vocês vão recarregar aí o crédito para poder ganhar. Uma camiseta da Action Shop, da linha Pro Gear deles, relacionada aos peitos, aquelas que a gente já presenteou o pessoal no Super Bowl, vai ser daquela linha. Todo lançamento que eles tiverem também vai entrar nessa história. Então, uma por mês vai ser sorteada. E o que acontece? Aí tem a questão do fora sorteio. Você colaborou com R$15, você já vai ter 10% de desconto lá na Action Shop também no mês que você colaborar. Então, se você não ganhar ou se você quiser comprar qualquer outro produto deles lá, você vai ter 10% de desconto nisso também. Isso mensal, né, Sidney? Então, para ficar bem claro, ajudei em abril, entro no sorteio de abril da camiseta. Não ajudei em maio, não entro no sorteio de maio. Aí entra a questão anual, a questão da temporada, que a gente precisa explicar pra galera, que tem 2 opções aí, né? Exato, além do nosso sorteio mensal, que a gente falou da camisa, se a gente conseguir atingir algumas metas, que essas metas elas são diretamente ligadas ao custo de manutenção do projeto, virão mais 2 sorteios anuais de prêmios, e se você contribuir em qualquer momento do ano, você está concorrendo para esse sorteio anual. Então, um exemplo que o Felipe deu: você contribuiu em abril, participa do sorteio de abril, aí não contribuiu em maio, não participa, contribuiu em junho, você participa do de junho. No final do ano, você vai ter 2 chances de ganhar no sorteio anual, porque você contribuiu em abril e junho. Então, a cada vez que você contribui mensalmente, você tem uma chance no sorteio anual. E como é que vai ser isso? Se a gente conseguir atingir 80% da meta de custo do site para o ano, a gente vai sortear um kit Patriotas que vai ter uma flâmula dos Patriots, um boné, um chaveiro e uma camiseta. E aí, se chegar a 100%, o negócio fica bom, CJ. Chegando a 100% da meta do ano, a gente sorteia uma jersey oficial dos Patriots. Eita. Então, veja só.
Além disso, você todo mês concorrer uma camisa da Action Shop, né, da camisa Pro Gear. Se a gente conseguir 80% da meta do ano, você concorre a um kit muito legal, com flâmula, boné, chaveiro e camiseta. E se a gente conseguir bater a meta do ano, a gente sorteia uma jersey oficial e todo mundo que contribuiu durante o ano está concorrendo. Bom, gente, mas é a forma que a gente encontrou, como a gente falou, a gente quer retribuir, então vamos trabalhar aí todo mundo. Lá na página dos Sócios Patriotas, no site, vai ter o termômetro ali, que todo mês a gente vai atualizar, mostrando qual que tá a porcentagem dessa meta, para todo mundo trabalhar junto e conseguir chegar nesse valor, chegar nessa meta de 80% por kit, chegar na meta de 100% da jersey. Então vocês vão conseguir acompanhar por lá como é que estão as coisas. Sempre falou, a gente faz isso aqui porque ama, a gente não tem no Patriotas o nosso meio de vida, isso aqui é um projeto que é como um filho pra gente, a gente cuida sem esperar retorno financeiro. Esse custo que a gente vai usar como meta, como parâmetro para meta, ele é exclusivamente de custo de manutenção do site. Não, o dinheiro não vai para mim, não vai para o Felipe, não vai para o Arthur, não vai para ninguém. Atingiu 100% do que a gente estabeleceu como meta para manter o site por um ano, a gente sorteia a jersey, sorteia o kit e nada, não vem pro bolso da gente. Antes da gente acabar, a gente tem que agradecer demais o Bruno da Action Shop. Eles que acreditaram demais, gostam muito do nosso projeto e entraram de cabeça nesse projeto. Sem eles não teria como fazer. Eles estão doando essas camisetas, todas as camisetas que a gente vai sortear por mês, então a gente não vai precisar nem pagar elas. É a forma do Bruno e da Action Shop contribuir com os Sócios Patriotas. Então a gente agradece de verdade, Brunão, você tá aqui no nosso coração patriota, você é o cara. E Sidney, tem coisa aí que pode acontecer para os próximos dias, deve ter mais coisa acontecendo aí envolvendo ingresso dos Patriots, hein? Exato, desde o início do projeto muita gente sempre nos pergunta onde comprar ingresso e tal. A gente tá mexendo os pauzinhos aí, tá quase confirmando uma parceria que, se tudo der certo, a gente vai ter facilidade para comprar ingresso para jogo dos Patriots e, se tudo der mais certo ainda, para quem for sócio Patriotas, comprar ingresso com desconto. Eita, rapaz, aí é vantagem, hein? Então provavelmente o cara pode dar R$15, ter desconto pra comprar ingresso e ganhar uma jersey. Que isso, cara? Esses Sócios Patriotas é o projeto do ano. A gente vai ganhar vai ganhar um prêmio com esse projeto, rapaz. Tá muito bom pro torcedor dos Patriots. Então é isso, gente. Vamos voltar pro Kurt, vamos voltar pro Belichick e contribuam pro Sócios Patriotas, que é muito importante para manter o nosso projeto vivo e a gente continuar fazendo o nosso trabalho. Vamos nessa, gente. Vamos falar de William Stephen Belichick. Bill. Sim, gente. O William, os caras dos Estados Unidos dão o apelido de Bill. Não entendo, até hoje eu não entendi de onde isso veio, porque eu acho a coisa mais maluca do mundo, mas sim, William é Bill. Então, William Stephen Belichick, Bill Belichick. Descendência croata de avós paternos, nascido em 16 de abril de 1952. Vai fazer aniversário, cara, daqui a alguns dias. Vai fazer 65 anos, nascido em Nashville, no Tennessee. A grande coisa aí desse começo de vida, vamos começar falando um pouquinho do pequeno Bill Belichick. É o pai dele, né, gente? O Steve Belichick, ele trabalhou na Academia Naval, no time de futebol da Academia Naval, e que é o grande mentor dele, né? Então, o Steve, o pai do Belichick, é um cara que quem acompanha os Patriots há um pouco mais de tempo, né? Principalmente lá no tricampeonato, no começo dos anos 2000, via sempre ele ali na sideline dos Patriots e a importância dele para a vida e para a carreira do Belichick é inestimável, assim, porque ele que introduziu o Bill Belichick nesse mundo do futebol americano e foi o ponto de partida de tudo isso, né? Pois é, e cara, uma coisa que nas pesquisas, aliás, tem muita coisa no programa de hoje que eu pesquisei, na hora da gente pesquisar, de fazer a pauta, eu fiquei surpreso que eu não tinha noção. Por exemplo, ele jogou de center e tight end no futebol e jogou também lacrosse e squash. Eu queria ver o Belichick jogando squash, cara, ia ser bonito. Então, a filha dele é técnica de lacrosse. Exato, numa universidade, né? Sim, agora me fugiu qual universidade é. Eu também esqueci. Mas a filha dele é técnica no time de... Parece que ser de comissão técnica tá no sangue da família, né? Porque o filho dele é técnico nos Patriots, né? Sim. De linebacker, né? Ele tá trabalhando com linebacker agora. Eu lembrava que era defesa, mas eu não lembrava qual era o setor especificamente. E é engraçado porque é uma coincidência muito grande, né? Que acho que 3 dos maiores técnicos esportivos nos Estados Unidos têm ascendência ali dos Balcãs, né? Tem o Belichick, tem o Nick Saban, que inclusive trabalhou com o Belichick nos Browns, no college football, né? O Nick Saban, o rei do college football lá em Alabama, e o Greg Popovich também, né? No San Antonio Spurs.
Então, e curiosamente, são 3 treinadores que não gostam de dar entrevista. Acho que é um pacote. Você compra o pacote da Croácia ali e vem esse tipo de treinador, né? Fecham muito bem o elenco, né? O pai do Bill Belichick tem um livro escrito que, para os padrões atuais, é um pouco... eu não vou dizer arcaico, né? Mas porque o futebol americano mudou muito nos últimos 50, 60 anos. Chama Football Scouting Methods. Tem na Amazon para comprar para Kindle, é baratinho, para quem tem curiosidade de se enveredar por esse setor. Então é um cara que cresceu com isso, com o esporte na família, e desde cedo já praticou e entrou muito novo também, né, como treinador. Esse negócio do lacrosse é muito forte na família deles, como você disse, a filha é treinadora, ele jogou, foi capitão, o Steve também, o que trabalha nos Patriots, ele também jogou lacrosse em Rutgers, e também tem aquela história também, né, Cid, de que a primeira vez que ele viu o Hogan foi jogando lacrosse, né? É isso que eu ia falar, né? Se eu não tivesse mencionado o Chris Hogan, eu ia falar porque se tem 2 coisas que o Bill Belichick é apaixonado e que ele faz questão aliás, 3, né? Acabei de lembrar de outra. Chama-se lacrosse, Universidade de Rutgers e Special Teams. Então, o Hogan se encaixa aí na seara do lacrosse e tenho certeza que isso foi, talvez não um motivo para trazer o Hogan para os Patriots, mas pelo menos para que o Bill Belichick se interessasse por ele e procurasse conhecer um pouco mais. Bom, para terminar aqui essa parte pessoal do Belichick, ele se formou em economia na Wesleyan University. Sabe que é a minha série preferida, né? Mas hoje em dia menos. Mas do How I Met Your Mother, os protagonistas, né? O Ted, a Lily e o Marshall estudaram em Wesleyan. Eu não sabia. Foi? E é um colégio, vamos dizer assim, que eu tenho esses momentos Luciano Gimenez, que eu não consigo traduzir palavra em inglês pra normal. Eu comecei a frase com college e terminei com colégio. É uma universidade muito forte em termos de ciências humanas, vamos dizer assim. Muito bom. Ele sempre puxou uma coisa aqui, que a gente tem várias curiosidades malucas do Belichick, que a gente achou. E você me puxou uma aqui, então já que você falou de séries, eu vou falar uma coisa já de começo aqui, que ele fez uma participação relâmpago na série Rescue Me. Eu vou pôr aqui, é um negócio nada a ver, tá tendo uma festa numa casa e ele tá ali conversando com um cara, tomando cerveja, se eu não me engano. Vou pôr no link aqui pra vocês verem, tem o link do YouTube pra vocês assistirem o Belichick aparecendo na TV como ator. Eu tô tentando lembrar aqui aonde nos livros, não na série obviamente não, mas nos livros do Guerra dos Tronos, né, Game of Thrones, tem uma citaçãozinha de leve ao Belichick e aos Patriots. Eu tenho aqui. Sério? Você tem isso aí? Tenho. Tem, sério, rolou isso aí. Então vamos lá. Se não me engano, o George Martin torce pros Jets. Exatamente. Ó, eu tenho, então vamos entrar nisso também. No livro Dance with the Dragons, do Game of Thrones, a passagem que o George Martin falou, já que foi sim, que a referência é pros Patriots e do Belichick, que fala o seguinte: um famoso patriota volantim, cuja sucessão ininterrupta de conquistas e triunfos terminou de forma bastante abrupta quando foi comido por gigantes. Belicho, o nome do personagem, Belicho. Então, tipo, é uma referência pro Então, e comido por gigantes depois de uma série de vitórias, é genial, né, cara? Só ele consegue fazer isso. Inclusive o George R. R. Martin também já falou que os Patriots são os Lannisters, que ele adora dar umas cutucadas de vez em quando. Isso aí é porque ele torce pros Jets. Então, exatamente. Isso aí é porque ele torce pros Jets, claramente foi por causa disso. Vamos falar um pouquinho da carreira dele, né, Sidney? Ele começou em 1975, logo depois que ele se formou. O primeiro trabalho dele foi no Baltimore Colts, ainda era Baltimore Colts, assistente geral. E tem uma curiosidade absurda aqui, que ele ganhou, o salário dele era de $25 por semana, cara. Cara, por mais que você dê um desconto que o dinheiro era muito mais valorizado naquela época, $25 por semana é uma coisa ínfima, né? Perto do que se faz, se ganha na NFL hoje em dia. Então, meio que o cara entrou agarrou a chance que deram a ele pra entrar nesse mundo da NFL, né? Exatamente, inclusive tem a questão de, até puxando sobre isso, né, de todo mundo sempre pergunta pra gente qual que é o contrato dele, quanto que ele ganha. É um mistério, né, cara? Ninguém sabe até quando vai, se já acabou, se não acabou, se o Belichick tá vivo, se ele não tá, ninguém sabe o que acontece nessa parte aí financeira, nessa parte contratual dele. Eu juro que eu procurei que nem um louco e não consegui achar. Você tem alguma coisa disso, Kurt? Você sabe alguma coisa disso? Eles não liberam nem a duração, eles, no caso, os Patriots, não liberam nem a duração de contrato dele.
e nem os valores. E se não fosse regra da liga, eles também não lembrariam do Brady. A gente sabe que o contrato do Brady acaba em 2019, porque é regra, tipo, via de regra também, porque os insiders soltam, né? O Rapoport e o Schefter. Mas, cara, se ele perder, acho que se ele tiver 0-16 nas próximas 5 temporadas, ele ainda vai ter, primeiro, 5 troféus, e segundo, maior porcentagem de vitórias e derrotas que o Jeff Fisher, provavelmente. Inclusive, eu tenho esses números, algum desses números aqui, Kurt, ó. Ele teria que perder 668 jogos seguidos pra empatar com o Gus Bradley do Jaguars. Teria que perder 138 seguidos pra empatar com o Rex Ryan. 39 pra empatar com o Andy Reid, cara. É muita diferença, né? Não tem... É outro nível, né? É tipo Fórmula 1, quando o Galvão Bueno fala que tá tendo uma corrida dos 4 e a outra corrida. É tipo isso, cara. A expressão que eu gosto é que o Belichick joga xadrez e alguns técnicos jogam dama. Jogam dama, exatamente, ele depois dessa tentativa aí, foi um aninho só ali no Baltimore Colts, ele passou por Lions, passou por Broncos, passou por Giants, e ele fez de tudo, né, Sidney? Uma coisa que a gente vê ele fazer muito isso hoje, com os assistentes ali dos Patriots, com a equipe dele, que é rodar o cara em várias posições, trabalhar com várias posições. A gente vê que na história dele ele fez muito disso também, né? Exato, isso meio que deixa claro que ele tinha essa aspiração de se tornar head coach. E para você ser um head coach de sucesso, você tem que conhecer todos os setores, todas as nuances de um time de futebol americano. Então ele foi assistente de special teams, ele foi técnico de tight ends, técnico de wide receivers, coordenador defensivo. Então assim, ele passou por tudo que envolve a dinâmica de um time da NFL para que ele conhecesse realmente a fundo cada setor e pudesse ter uma visão geral. Em 79 foi onde ele conseguiu ali um cargo de mais tempo, que ele ficou de 79 até 90 nos Giants. Trabalhou com o Bill Parcells, que é um outro nome importantíssimo aí na história do Belichick. Eles sempre fizeram muitas coisas juntos. Ali eles ganharam 2 Super Bowls, ele foi coordenador defensivo. Inclusive tem uma curiosidade legal aqui, que o game plan defensivo dele de 1990, no Super Bowl contra os Bills, tá no Hall of Fame. As jogadas ali, a estratégia que ele usou para essa partida. Esse plano de jogo foi absurdamente brilhante. A ideia, eu mencionei na semana do Super Bowl muitas vezes isso, que eu imaginava que os Patriots fossem fazer algo semelhante no Super Bowl 51. A ideia do Belichick em 1990 era deixar o Thurman Thomas, que era um dos melhores running backs da NFL na época, running back dos Bills, ter 100 jardas. Porque se ele deixasse os Bills correrem com a bola e não perceberem que eles estão fazendo de propósito isso, o ataque aéreo dos Bills não teria um protagonismo tão grande e não haveria tantos pontos no placar. E foi exatamente o que aconteceu, né? O Thurman Thomas teve 100 jardas terrestres naquele jogo, no Super Bowl 25, e os Giants saíram com a vitória. E até irônico, né? O Belichick tem 7 troféus, 7 anéis, vamos dizer assim, e 2 são com os Giants, né? Que são o time que venceram os Patriots 2 vezes no Super Bowl. E eu não lembro onde eu vi, mas tem algum dos documentários da NFL Films tem uma passagem do Bill Belichick voltando ao antigo Giants Stadium e tendo as memórias, assim. Eu acho que, se eu não me engano, é o Football Life, inclusive, que pra quem tem o Game Pass tem disponível e conta bastante de como é o Bill Belichick, não vou nem dizer na vida pessoal, mas por trás do headset. Logo depois dessa passagem dele pelos Giants, né, muito vitoriosa, como você falou, ele foi pro Cleveland Browns, e foi nos Browns que ele conseguiu o primeiro cargo de head coach dele, né? Então ele assumiu o Browns em 1991 e ficou até a temporada de 1995. Não foi lá uma passagem muito vitoriosa, com exceção da temporada de 94, em que ele conseguiu 11 vitórias e 5 derrotas. Nas outras 3 temporadas dele nos Browns, ele teve mais derrotas que vitórias, e nesse ano de 94 ele conseguiu classificar os Browns para os playoffs e conseguiu uma vitória nos playoffs. Adivinha contra quem? Patriots, só pode. Contra o New England Patriots. Inclusive a última vitória dos Browns nos playoffs é com o Belichick de treinador. E aí em 96 ele vai para os Patriots, primeira vez, ele junto com o Bill Parcells era o head coach e ele foi o assistente. Eles chegam até o Super Bowl, mas perdem para os Packers. Então foi aí, esse aninho aí que ele esteve
nos Patriots pela primeira vez. Aí, 97 até 99, entra o caso do New York Jets, que é uma questão bem curiosa do que aconteceu aí. Como eu disse, Parcells e Belichick estavam nos Patriots em 96. O Jets trouxe o Belichick para os Jets e estava tentando trazer o Parcells também. E aí, enquanto eles estavam tentando trazer o Bill Parcells dos Patriots, o Belichick foi colocado como head coach interino, não chegou a participar de nenhum jogo, não esteve no comando de nenhum jogo, porque o Parcells veio, daí eles conseguiram fazer a dupla de novo. E isso aconteceu até 99. Aí em 99 vem a curiosidade, vem o caso aí mais maluco que podia acontecer. O Parcells saiu dos Jets e já tinha feito todo o esquema ali pro Belichick ser o head coach com a saída dele. Os Jets vai e anuncia o Belichick como head coach e um dia depois ele entrega a carta de renúncia dele falando que ele não seria o head coach, que ele estava recusando, vamos dizer recusando, pode ser até uma palavra meio estranha, mas ele não assumiria esse cargo porque ele estaria indo para os Patriots ser head coach. Imagina acontecer isso hoje, Sidney. Meu Deus, ia cair o mundo lá na NFL, né? Então, assim, foi um fato que pegou muita gente surpresa, um fato que acirrou ainda mais essa rivalidade dos Patriots com os Jets. E por sorte nossa e por azar dos Jets, né? Que por muito pouco, talvez esse sucesso todo que o Bill Belichick teve na carreira dele como técnico não foi pro outro lado da divisão, né? Então, imagina, podia ter começado tudo isso no lado errado, no lado verde, pô. Imagina, aí não ia dar. É muito raro você ter esse tipo de situação, e quando ocorre, o time que rouba, entre aspas, o treinador, ele tem que mandar a escolha de draft pro outro. Então, por exemplo, em 2002, os Buccaneers tiveram que mandar a escolha de draft para os Raiders para ter o John Gruden. Deu certo, né? Ganharam o Super Bowl. E em 2000, os Patriots mandaram a escolha de draft para os Jets. Para pegar o Belichick. Pois foi o que aconteceu. Os Jets ali, o Parcells e os Jets falaram que o Belichick já era o head coach, então ele já tinha o contrato, nem que aconteceu por um dia só. E quiseram essa compensação. O comissário da NFL aceitou, entendeu que sim, que era merecido. E Belichick vai para os Patriots em 2000 e os Patriots dão a primeira escolha de primeira rodada no draft por causa do Belichick para os Jets. Então, pra gente tem muita gente que é nova aí, né, Sidney, que tá começando a acompanhar os Patriots, tá vendo acontecer isso nos últimos anos aí. Não é a primeira vez, né, cara? Exatamente. A gente já perdeu algumas escolhas de draft aí. A gente vai falar um pouco mais do outro caso que isso aconteceu com o Belichick lá em 2008, mas a primeira foi aí, né? Foi nessa troca, nesse abandono, digamos assim, dele dos Jets para ir para os Patriots. A gente teve que pagar por isso em compensação, escolha de primeira rodada. Bom, e aí, 27 de janeiro de 2000, Bill Belichick se torna head coach e general manager do New England Patriots. É curioso que ele não é general manager no papel, né? Não existe Bill Belichick, ele é general manager de fato. Não existe um general manager nos Patriots, então acaba meio que caindo na função dele. E sempre houve um cara ali, um braço direito, tal, o Scott Pioli, por exemplo, até o final da década passada era um cara que ajudava muito o Belichick nesse sentido, mas ele é o general manager de fato. E é uma situação bem comum na NFL, né? Não ter um general manager como técnico, ou às vezes quando o dono do time é o general manager, né? Só 2 times têm um dono, que é o general manager, que é no caso dos Bengals e dos Cowboys. E você tem que ter muita bala na agulha para ser general manager e técnico. A gente viu o experimento do Chip Kelly, como não deu muito certo em Filadélfia, né? Pois isso me mostra também, porque assim, se vamos supor que o Belichick tivesse vindo depois de alguns anos de sucesso lá, tivessem mudado, tivessem dado essa abertura pra ele, mas não, o Kraft pegou ele ali em 2000 e já falou, você vai cuidar de tudo, você vai ser o nosso mastermind aqui, e confiou muita coisa, né, cara? Foi uma confiança muito grande que o Kraft deu no Belichick. Basicamente do histórico dele como treinador de secundária, acho que eu não vou errar. Em 96, né, o Kraft viu o trabalho que ele fez, conversou com os jogadores que tinham sido treinados pelo Belichick em 96, e, cara, hoje em dia parece algo tipo, nossa, uma primeira escolha pelo Belichick, eu dou sem pensar. Mas na época era um treinador que teve só uma temporada boa com Cleveland, e ele acabou sendo engolido pelo destino, né, dos Browns, porque em 95 já se sabia que o time ia para Baltimore, então a franquia implodiu e ele acabou ficando sem oportunidade. Acho que fez muito bem essa primeira passagem dele pelos Browns, acho que ele aprendeu muito e ele estava na hora certa, no lugar certo com os Patriots.
Eu quero puxar um assunto aqui, porque falar de Belichick não tem como falar das entrevistas dele, né, cara? São sempre muito incríveis, assim. A gente até vê pelo Twitter que como a galera já espera, né? Já virou uma atração do torcedor dos Patriots acompanhar e esperar a forma que o Belichick dá a entrevista, sempre com a gente vai ver. Eu tô fazendo o melhor que é pro time. Eu também gosto muito de toda vez que ele vai falar de um jogador, ele sempre é o jogador que mais trabalha. Ninguém trabalha mais duro do que esse jogador. Todo mundo ele fala isso. Por mais que ele tenha essa pegada de muito seco, muito direto, internamente ali mostra, pra mim pelo menos, mostra muito que ele é meio que um paizão da galera ali, né? Tipo, ele não... É difícil você ver o Belichick falar que a culpa foi de alguém. Ele sempre põe a culpa nele, né? Ou de maneira abstrata, né? Ou tipo, a gente tem que executar jogadas melhor, tem que fazer isso melhor, isso, aquilo melhor. Enfim, ele não é chato por acaso, ou porque ele acordou num dia ruim. Acho que a personalidade dele é assim, claro. Mas o grande ponto é que ele justifica ele ser assim em entrevistas pelo fato de não querer que nada vaze pra imprensa. Né? É meio que uma defesa, né? Ele tenta deixar o vestiário muito fechado e de maneira que as entrevistas coletivas sejam no máximo uma forma dele se comunicar com a torcida, né? Então, por exemplo, depois do apocalipse em Arrowhead em 2014, ele sempre batendo na tecla, estamos indo focado pro próximo jogo contra Cincinnati. Aí os caras, focado em Cincinnati. Você considera Tom Brady como um futuro reserva? Cincinnati. E eu acho que a essência mesmo é essa, né? É ele não deixar vazar informação pro lado de fora do vestiário. Coisa que em outros vestiários da NFL não acontece. Por exemplo, ano passado, a gente sabia amplamente que o elenco dos 49ers era rachado em jogadores que gostavam do Kaepernick e jogadores que não gostavam do Kaepernick. Você jamais vai ver uma informação dessa vazando sobre qualquer jogador dos Patriots. Se o 8 ou 5, se o Chad Johnson conseguiu se controlar lá dentro, e se o homem arranjou o Randy Moss parar de fazer besteira, ele é capaz de qualquer coisa nesse sentido, né? Pois é. Eu tenho uma passagem, até quem ouve a gente em programas passados aqui, lá mais pro meio do ano passado, sabe, eu tive a oportunidade de não entrevistar, mas fazer algumas perguntas pro Belichick, e foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha vida, porque eu sabia que eu ia tomar uma virada na cara, e pra ajudar eu fiquei nervoso, meu inglês começou a piorar, e ele começou a falar pra mim que ele não me entendia. No terceiro, não te entendo, eu falei, e agora o que eu faço? Aí ele deu uma risadinha e respondeu. E com aquela voz dele, I'm not understanding. Yeah, ele falou, I can't understand you. Aí eu perguntei de novo, aí na terceira ele respondeu, aí eu falei, safado, você tava me entendendo sim, cara. Bom. Isso que o Kurt falou do 8-5 é um exemplo bom que ele consegue transmitir essa mentalidade para os jogadores também. Se você pegar os principais jogadores dos Patriots, aqueles que são a fundação do time, por exemplo, os capitães, digamos assim, o Devin McCourty, o Hightower, o Brady fala até um pouco mais, mas esses caras, eles não falam muito também, eles falam o necessário, eles respondem as perguntas de forma muito sucinta, muito nessa parte da filosofia também de nós temos que melhorar e sempre que, mesmo nas melhores vitórias, sempre eles fazem questão de mostrar alguma coisa com que eles estão insatisfeitos, então ele consegue transmitir essa mentalidade para os principais jogadores dele também. Não, deve ter um dos dias do treino deve ser uma aula de entrevista lá, de como dar entrevista, porque todo mundo do mesmo jeito. Sem dúvidas. Eu acho que assim, eu sou um grande fã de Star Wars, acho que a maior parte do público que me acompanha em rede social sabe disso. E a analogia que eu sempre faço é que o Tom Brady é o Darth Vader e o Belichick é o Imperador Palpatine. O Tom Brady é meio que como se fosse o enforcer do negócio. Então tem uma coisa que acontece dentro do vestiário que raramente é divulgado, eu li sobre no MMQB, é um site americano, que o Belichick ele dá muita paulada no Brady às vezes, ele até tem um termo que é Johnny Foxborough. Que você, Brady, pelo amor de Deus, eu vou aqui na esquina, pego o Johnny Foxborough que joga aqui do high school e ele vai fazer isso melhor. Então, tipo, quando o Belichick dá uma paulada no Brady, eu acho que deve olhar, tipo, o Devin McCourty deve olhar pro lado, assim, pro Logan Ryan, agora não mais, mas pro Logan Ryan, você, cara, se ele tá dando pancada no Brady, imagina com a gente. Exato. Né? Então, eu acho que tem esse aspecto também de manejo de vestiário, que indiretamente a presença do Tom Brady ajuda muito. E o Brady não é um cara que é da chilique, se tomasse uma pancada dessa, é um cara muito treinável, né? Acho que a palavra treinável não é boa em português, né? Coachable, mas treinável, deve existir.
E ele aceita, né? Ele aceita muito bem as sugestões, as críticas ali, né? Ele joga muito com o time ali, né? Isso é meio que Camelot, assim, nesse sentido também, o vestiário dos Patriots, né? Putz, tinha tudo. Outros times não suportariam o que New England suportou naquela temporada de 2014. Né? E uma coisa que eu acho, assim, puxando nisso que você fala, a gente vê muito hoje eu ia dizer trabalhadores, mas fica estranho, mas gente que já foi da equipe do Belichick ali na questão de técnica e tal, que tá fazendo outras equipes, indo pra outros cargos, e tá todo mundo tentando, a verdade é essa, todo mundo tentando pelo menos um pouquinho aplicar esse conceito, né, cara? A gente vê aí, eu tenho até uns números bem legais aqui, ó, 7 assistentes deles já se tornaram head coach na NFL, 7 assistentes já se tornaram head coach na NCAA, 19 assistentes se tornaram coordenadores ou general managers na NFL. Então muita gente passou por ali, pôde vivenciar essa forma de comandar, essa forma de lidar com o time, e com certeza estão tentando aplicar, né? E não só isso, eu acho que tem alguns conceitos que os Patriots usam. Por exemplo, essa semana aí saiu uma notícia que os Patriots não têm o Joe Mixon no tabelão, no board deles de draft. Eles provavelmente não escolheriam o Mixon. Pra quem não sabe, o Joe Mixon é um running back muito talentoso de Oklahoma, que tem vídeo dele dando um murro no queixo de uma mulher e, tipo, quebrando o maxilar dela. Tem vídeo disso. E, tipo, tem vários times que escolheriam esse cara, mas com os Patriots não aconteceria. E já foi amplamente divulgado que não vai acontecer. Então, existem outros aspectos importantes que fazem parte da cultura mesmo, né? É uma cultura que é vencedora. E você estabelecer isso te dá margem, te dá massa de manobra não, te dá margem de manobra de ser ousado e arriscado em alguns momentos. Se outro técnico fizesse 3 trocas na intertemporada, que nem o Belichick fez, pelo Connie Ely, que jogou muito no Super Bowl 50, mas não jogou tão bem ano passado, e as outras, Brandon Cooks, etc., a galera ia torcer o nariz. Mas existe uma legitimidade tão grande da cultura vencedora que foi estabelecida que faz com que os acertos sejam potencializados e os erros, que sim, há erros, né, eles sejam minimizados. É bem o que você falou. Qualquer outro ali, todo mundo fala, esse cara tá maluco, o que esse cara tá fazendo? Mas por ser o Belichick fazendo, você fala, peraí, mas o que eu tô perdendo aí, né? Tem alguma coisa que eu tô perdendo aí, porque ele não tá fazendo à toa, ele não faz as coisas só por fazer, né, cara? E essa questão de erros, né, Cid, é uma coisa que a gente queria falar, acho que a gente pode puxar aí. Belichick não só acerta, né, tem algumas decisões bem estranhas aí que ele já teve, tanto dentro de campo, em escolha de jogador, corte de jogador, às vezes ele dá umas bobeadas também, né? Pra mim é um erro que é muito esquecido, é a troca do Deion Branch antes da temporada 2006. O Deion Branch era talvez o melhor recebedor dos Patriots. Eu não me recordo de nenhum cara, tirando o Randy Moss, que tivesse uma sintonia tão forte com o Brady, e a ponto de, tipo, nos treinamentos o Belichick xingar o Brady e falar assim, você vai ter que passar pros outros caras, porque só passa pra ele. E o Deion Branch foi trocado pra Seattle, e aí os Patriots ficaram naquela temporada de 2006 sem ninguém de recebedor, né? Quando me falam, mas o Brady é produto do sistema, aí eu lembro, então olha lá na Wikipédia o corpo de recebedores dos Patriots em 2006, que esse cara chegou na final de conferência. E talvez se tivesse o Deion Branch, aquele jogo contra os Colts poderia ter sido diferente. Talvez, né? A gente não sabe, mas seria um potencial erro que o Belichick cometeu nos últimos 15, 20 anos. Decisões bem que não renderam frutos de forma nenhuma. Ele draftou o Rashad Dowling, o cornerback, com a pick 33 geral, escolha 33 geral do draft. Ele draftou o Chad Jackson, wide receiver, com a escolha 36 geral. Chad Jackson, todo mundo lembra, nem sei quem é esse cara. Exato, cara, Chad Jackson decepcionou muito. E ele selecionou o Jermaine Cunningham também, o jogador de linha defensiva, com a 53, ou seja, seria uma escolha bem a escolha alta, na verdade, né? Então, assim, alguns jogadores de escolha altas dele no draft ao longo dos anos não deram muito certo. Recentemente o Dominic Easley saiu antes do contrato acabar, então assim, ele erra muito também. Bom, tem também jogadores que ele trouxe que parecia que ia dar alguma coisa e não deram em nada. Albert Hainsworth, que não fez nada nos Patriots. O próprio que o Kurt falou ali, o Chad 85, que chegou e assumiu o fracasso dele de não conseguir jogar no ataque dos Patriots, que não funcionou também. A questão, quando ele cortou o Connelly, lembra, Sidney, que deixou até o Brady meio, pelo que a gente descobriu ali, o Brady não ficou muito feliz de ter perdido ali um OL
que era muito bom ali. Exato, assim, porque a vida do head coach na NFL é feita de milhares e milhares de decisões toda temporada, então é impossível que você, por melhor que seja, você acerte sempre. Então, se você for pegar a história de qualquer um, você vai encontrar muitos erros lá, né? Alguns aqui são bem gritantes, que a gente mencionou, mas no geral ele também consegue acertar em alguns pontos que às vezes você não dá tanto valor, assim. Não contratar o Adrian Peterson já é uma coisa certa, né? Do calor do momento. A gente falou que ele gastou aqui algumas escolhas muito altas com jogadores que não funcionaram. Ele também tem o costume de pegar jogadores no fim do draft, ou então até jogadores que foram undrafted free agents, e transformar em caras produtivos, em caras importantes pro time. Então, para citar alguns exemplos, o Edelman foi 7ª rodada, o Butler foi undrafted, o Matthew Slater foi selecionado lá no final e é um dos melhores jogadores de special teams da NFL. Então, assim, ele também acerta muito também nessa parte do final do draft, digamos assim. Em 2004, o Belichick trouxe o Corey Dillon, que tinha 29 anos, e o cara teve 1.600 jardas terrestres, né? Foi uma adição importante para aquele título em 2004. E eu acho que o Randy Moss é o home run de todos os home runs, de decisões do Belichick intertemporada, porque eu não sei se vocês dois acompanhavam a NFL na época, mas a impressão que a gente tem hoje com o Adrian Peterson, não pela idade, mas produtividade, e com alguns outros jogadores que você olha e fala, esse cara já era, esse cara não tem cabeça no lugar, ele não vai render em nada. E aí os Patriots foram lá, trouxeram ele de Oakland, que ele estava fazendo absolutamente nada em Oakland, quebrou o recorde de touchdowns recebidos numa temporada. E o Brady passou para mais de 50 naquele ano, em 2007. Então foi algo assim que havia potencial, né? Até pelo contraste que foi o corpo de recebedores dos Patriots em 2006. Mas o home run que foi, o Belichick reviveu a carreira do Randy Moss. E ele tem isso que o Sidney falou, ele tem muito disso, né? De pegar cara que ninguém acredita mais e cara que ninguém nunca acreditou, igual você falou aí, Butler, esses caras todos. Ele tem essa mágica de transformar o jogador num jogador importante, num jogador bom, que é difícil ver acontecer tantas vezes assim em outros lugares, né? E você vê isso é muito interessante, até acho que o Kurt já falou isso algumas vezes, tanto na ESPN quanto no site, que você pega, tem muitos dos grandes quarterbacks da NFL, eles sempre tiveram caras ali nas skill positions, né, como se fala, wide receiver, tight end, running back, caras de primeira rodada, segunda rodada do draft. E o Brady, ele durante muitos anos, ele conseguiu ser muito produtivo com jogadores de fim de draft e até não draftados. Então isso mostra muito que não só o Belichick sabe identificar esses jogadores, né, e transformar em jogadores produtivos, como isso diz muito sobre o Brady também. O próprio Wes Welker. É só você ver a carreira do Wes Welker antes dos Patriots e depois dos Patriots. Assim, é da água pro vinho. Ele não fez absolutamente nada antes de ir pros Patriots, assim, absolutamente nada mesmo. E depois, quando chegou... Eu tenho 2 exemplos muito bons. O Shea McClellan. Tudo bem que agora ele vai ficar inútil, né? Porque não pode mais pular pela linha pra bloquear. Esse cara, ele não fazia nada em Chicago. Assim, nada. Eu via, às vezes, câmera All 22, que é quando tem todos os jogadores em campo, assim, do Aaron Rodgers dançando o Shea McClellan com os olhos, assim. E ele virou um cara até que produtivo em New England, né? Porque ele não foi em Chicago, assim, é da água pro vinho. E outros tantos exemplos, né? Eu acho que o Malcolm Butler também, né? Antes daquela interceptação do Super Bowl 49, o cara tinha feito uma interceptação para 2.000 pessoas em Alabama. Não na Universidade de Alabama, na Universidade Western Alabama, sei lá, o Western Northern Alabama, da segunda divisão. E é um cara que ninguém dava nada e agora... Daí os Saints queriam trocar uma escolha de primeira rodada por ele. Então, a parte das decisões em si, isso é uma coisa que é muito subestimada no processo de draft como um todo. O desenvolvimento do jogador é muito importante. Às vezes uma escolha de draft não dá certo, não é só por culpa do jogador, é porque ele não foi desenvolvido corretamente. E isso é uma coisa que New England faz. Muito disso que a gente falou aí do Belichick, desses acertos, de como ele trabalha, tudo. Eu gosto que tem uma coisa dele que eu acho muito interessante, que ele não para de tentar melhorar, ele não para de evoluir. Tem uma informação muito legal dele que, por exemplo, ele já juntou com o Bill Walsh, fez um intensivo em off-season em Navy para melhorar o West Coast, que ele tava, o 49ers estava jogando muito bem, ele queria entender melhor como funcionava, foi lá falar com o Bill Walsh, foi lá fazer um
um cursinho, vamos dizer, com ele para melhorar nisso, para entender melhor como que isso funcionava. O próprio Jimmy Johnson, lendário aí, treinador da NFL, ele fez, sabe-se que ele ficou um tempo com o Jimmy Johnson em off-season para ele melhorar a questão de contratual, questão de escolher jogadores em draft. E todo ano aí, quase todo ano, ele tem um negócio com o Urban Meyer, que eles fazem todo ano aí, toda off-season, eles fazem pelo menos um tempinho aí de trabalhar juntos, os dois estudarem juntos pra tentar evoluir. E que é sempre a chave, né, Kurt? Não adianta você achar que você é o cara, você é o top, e se achar que você não tem que fazer mais nada, né? Acho que mostra muito disso também, né? Ele tá preocupado em evoluir, né? Eu acho que em todas as posições assim que eu digo na sociedade, todas as profissões, todas as posições que uma pessoa esteja, eu acho que é sempre possível evoluir e melhorar. Eu sempre digo que chegar ao topo de alguma coisa é fácil, mas se manter no topo é muito difícil. Você vê treinadores aí, com todo respeito, mas o John Gruden, por exemplo, o cara ganhou o Super Bowl em 2002 e depois ele não fez muita coisa em Tampa Bay. Existem alguns exemplos de caras que chegam no topo e não conseguem se manter nesse topo. E o Bill Belichick não, né? A consistência de se manter lá. Eu brinco até que o prêmio de treinador do ano da NFL, você nem pode votar no Bill Belichick. Ele é o único, porque é realmente impressionante a consistência, né? Se você for ver, se você for procurar, acho que o Bill Belichick deve ter a maior biblioteca de futebol americano do mundo. Né? Não estou falando, inventando isso, tem fotos, inclusive tem matéria em alguns sites. Se não me engano, ele doou, inclusive, essa biblioteca, ou parte dela, para a Academia Naval, para Navy, né? E é um cara que está sempre estudando, está sempre se aperfeiçoando. É muito difícil você pegar ele fora de guarda. Tem que ser algo assim completamente inovador e que nunca ninguém viu. Por exemplo, a Wildcat Offense em 2008. Né? Eu lembro assim de ficar perplexo de ver o Bill Belichick na sideline contra os Dolphins assim, com uma cara tipo, nossa, eu nunca vi isso na minha vida, e agora quem faz? E fora isso, é um cara que está preparado para muitos cenários diferentes e é um estudioso do jogo. A parte da questão de treinador, eu tomo ele muito como exemplo por esse lado também. É um cara que nunca vai parar de estudar o futebol americano. Ele reverencia o esporte de uma maneira muito bonita. E mostra também a humildade do cara, né? De saber que, eu sou o cara que mais ganhou o Super Bowl aí, mas eu tenho mais a aprender, né? Exatamente, e sempre tem algo novo, é um jogo que continua evoluindo, né? Sempre aparece uma coisa nova. Em 2012 a gente teve a Read Option, que não funciona tanto como antes. Os Patriots em 2001 jogavam de uma maneira completamente diferente do que joga hoje. Alguns conceitos de spread offense foram implementados ao longo desses anos. Então, eu acho que é isso que você falou, é um pouco de humildade, mas é humildade em relação, não que ele não sabe que ele é bom, que ele é muito bom, mas humildade em relação ao jogo é muito F3 pontinhos e eu sempre tenho algo novo a aprender. Eu acho que isso é muito bacana. Temos que puxar um assunto aqui, Sidney, que é uma coisa bem interessante que a gente levantou, que até confesso que na minha cabeça também eu tinha isso como um conceito e que quebraremos agora, que é o de que o Belichick não gasta dinheiro com o jogador. Todo mundo fala aí que o Belichick não abre mão, que ele não vai pagar um caminhão de dinheiro, mas tem informação bem interessante sobre isso aí, né? Exato, né? Isso é uma ideia, né? Um pensamento que se propagou muito, principalmente nos últimos anos, em que a gente viu alguns free agents nossos saírem porque times pagaram aí valores absurdos, e até assim, free agents que queriam ver no nosso time, nos Patriots, e a gente não trouxe. E a galera fala que o Bill Belichick é pão duro, que ele nunca gasta dinheiro, assim, não paga muito dinheiro para jogador. E isso é uma lenda, na verdade, porque o Bill Belichick ele já chegou a pagar o maior contrato da história da NFL para várias posições, não é para uma posição apenas. Por exemplo, o contrato do Vince Wilfork, a renovação do segundo contrato dele, foi o maior contrato de um nose tackle na história. O contrato do Logan Mankins foi o maior contrato na época de um guard na história. O Gostkowski teve o maior contrato de um kicker. O Brady teve 2 vezes o contrato mais caro do quarterback. O Gronk também, o Lawyer Milloy, o nosso safety, né, no tricampeonato, no bicampeonato, aliás, teve o maior contrato de um safety naquele momento na história. Então, assim, quando ele identifica o cara como merecedor daquilo, quando ele é um jogador da fundação dos Patriots, assim, aquele jogador, aquela pedra fundamental da equipe, ele paga, ele gasta dinheiro, contratos caros sem nenhum problema. É o que eu chamo de núcleos do time, né? O Belichick ele identifica muito bem alguns núcleos do elenco e ele vai pagar esses caras o valor de mercado, porque ele sabe que ele não pode perder essas espinhas dorsais. Então, atualmente, no elenco dos Patriots seria quem? Seria o Brady, que por mais que não receba o salário top de quarterback,
é um cara que recebe bem, né, em proporção de salary cap, o Donta Hightower, né, e Devin McCourty, talvez o Rob Gronkowski, né. Fora isso, os outros jogadores vão ter que se contentar com um salário ou no mercado ou abaixo do valor de mercado, né, fora desses núcleos. Mas isso que você falou são exemplos muito bons, né? O Wilfork era um núcleo da defesa dos Patriots, né, consumindo 2 gaps ali da linha defensiva e fazendo com que o jogo terrestre adversário não fosse para frente. O Lauren Meloy era um dos melhores safeties da NFL no início da década passada. O Logan Mankins também era um baita linha ofensiva, né, no auge da carreira dele. Então, existem alguns núcleos que o Bill Belichick sabe que ele vai ter que pagar e que ele paga, que ele não vai abrir mão. Ele só não vai abrir mão pra quem não tem essa certeza ainda, né? Isso é muito claro. E pode ser que, vamos dizer, ultimamente aí não tem, a gente, como o Kurt falou, a gente não tá tendo tanto jogador assim que tem essa, vamos dizer, essa estrelinha especial e os que tem já estão ali com contrato. Então a gente não tá vendo acontecer tanto. Foi agora com o Hightower e até que com o Hightower não foi um valor tão absurdo assim. Foi dentro menos que os Jets iam dar, né? Exatamente. Os Jets fizeram bolinho pra ele, fizeram cupcake, fizeram festa pro cara. Nossa, que situação, né? E agora tem, né, muito recentemente, o contrato do Stephon Gilmore, o é verdade. Contrato altíssimo mesmo. Eu acho que o Gilmore é um caso aí mais diferente, né? De ele não ter essa certeza, por mais que a gente não sabe o que tá passando na cabeça dele, mas ele ainda não trabalhou com o jogador pra vir lá e falar, não, você, como o Kurt falou, você é um núcleo aqui. Esse sim foi um caso bem curioso. Acho que o Bill Belichick lembra do Gilmore de 2015. Porque o Gilmore de 2016, ele sofreu muito com a bagunça que o Rex Ryan traz pra todo o time. Primeiro que mudaram o sistema defensivo dos Bills, né? Do 4-3 pro 3-4 do Rex Ryan. Por causa do pai dele, só joga com 3-4. E aí ficou uma bagunça, a linha defensiva, que era o setor mais forte, foi pro saco, porque, por exemplo, o Mario Williams não conseguia jogar no 3-4. E o Mario Williams, inclusive, estava nos Dolphins no ano passado. E outros jogadores que não ficaram tão eficientes, e aí o Gilmore caiu de produtividade. Agora, essa questão do Hightower é muito interessante para a gente ver essa questão dos núcleos, porque o Bill Belichick sabia que de Chandler Jones, Jamie Collins e Donta Hightower, o núcleo ali era o Hightower, porque o Hightower é um cara que consegue cobrir o passe, é um cara que, como a gente viu no Super Bowl, consegue pressionar o quarterback, e é um cara que consegue conter o jogo terrestre. Então, dos 3, o mais importante era o Hightower. Os Patriots trocaram por substitutos, entre aspas, do Jones e do Jamie Collins, né? Veio o caramba, esqueci o nome dele, o Chris Long na free agency por 1 ano, para ajudar na rotação do pass rush. Veio o Steve McClellan, veio um linebacker dos Lions, que eu esqueci o nome também, e ele sabia que o núcleo ali era o Hightower, e de fato foi. Então, quer dizer, o Chandler Jones foi pra rua, entre aspas, né, que foi trocado, o Jamie Collins foi pros Browns, que é a pior punição que o jogador pode ter hoje em dia na NFL, e o Hightower foi o único jogador que foi pago de acordo com mais ou menos o que ele queria. Porque o Jamie Collins queria um salário violento também, né? Que conseguiu, inclusive, em Cleveland. Mas isso ficou bem claro que você disse. Dentre esses 3, agora a gente sabe muito bem quem que é o cara de mais importância pra ele, né? Que é o Hightower, que é quem ficou ali. O resto ele vai dar um jeito de trocar. E o mais curioso é que o Collins foi o líder em sacks dos Patriots em 2015 e foi o Collins? Isso. Não, foi o Chandler Jones foi o líder em sacks dos Patriots em 2015 e o Collins foi o líder em tackles dos Patriots em 2015. Então, quer dizer, esse time chegou no Super Bowl sem o líder em duas estatísticas muito importantes. Por quê? Porque o Hightower ainda estava lá. Mas então, é que a gente. Foi a leitura. Eu acho que entra muito também do que a gente falou mais cedo, de essa questão, não só o jogador dentro de campo, mas o vestiário ali, como que esse cara é com o resto do grupo, o quanto esse cara é importante pro resto do grupo. Ele não vai ver só número, ele não é o cara da matemática que ele senta ali, olha o número e toma a decisão dele, né? Ele tá muito de olho nessa questão do vestiário também, e com certeza isso tem mão aí nessa de manter o Hightower. Bom, não podemos falar de Belichick sem falar do Spygate. É um caso aí bem interessante. Torcedor novo aí também, a gente tem muita gente nova que provavelmente não sabe muito bem o que pode ter acontecido. A gente também acho que nunca falou de Spygate aqui, né, Sidney? Em podcast nem nada, é um assunto que a gente também não fala muito, então precisamos falar dele. Explica um pouquinho pra gente aí, Sidney, como é que foi esse caso. Na verdade, o Spygate foi um escândalo que até o nome ele tem uma força assim, maior do que o que realmente aconteceu, assim, porque até assim, torcedores de outros times menos informados propagam que os Patriots espionavam treinos, colocaram, sei lá, espiões para descobrir
segredos dos outros times e tal. O fato em si do Spygate foi uma violação de regra da NFL que os Patriots cometeram, isso não tem que se discutir, mas não é que não foi em relação ao ato de filmar os sinais adversários. Eles foram punidos por filmar sinais da sideline adversária, não porque era proibido filmar, mas porque era proibido filmar daquele lugar em que a câmera estava posicionada. Tem até umas imagens que ilustram bem isso. A câmera, para você filmar a sideline adversária, ela teria que estar num lugar coberto. Tinha umas localidades do estádio designadas para isso. E os Patriots colocaram essa câmera fora do lugar que a NFL estabelecia como propício, digamos assim. Então, por conta disso, eles foram investigados e foram punidos com algumas restrições aí que a gente vai falar. A punição foi: perdemos a primeira rodada de 2008, a pick 31. Teve uma multa de 250 mil para os Patriots pagar e uma multa de 500 mil dólares para o Bill Belichick pagar. Curti, eu não lembro de ter visto você falar sobre isso, cara. Dê sua opinião aí nesse caso todo, qual que é a sua posição nisso? Eu acho que assim, cara, tem tanta violação de regra de tanto time, cara. Isso aí foi potencializado porque os Patriots ganharam todos os jogos em 2007. Acho que uma coisa que pouca gente se lembra é que em 2010 os Broncos foram multados porque filmaram um treino do adversário, né? E é pouco falado isso, né? Não. Se eu não me engano, eram os 49ers. E eles foram multados. E pouca gente fala isso. Tem até um site, se eu não me engano, Has Your Team Ever Cheated? Uma coisa assim. Your Team Cheats. Your Team Cheats, que tem um monte de violação que a gente não tem nem ideia. Por exemplo, os Falcons perderam a escolha de draft porque aumentaram o volume de barulho no Georgia Dome, né? E tipo, eu acho isso sério, da mesma forma que é sério gravar fora do local. E não é como se eles soubessem quais eram os sinais. E até parece que nenhum time nunca fez isso, né? Então, a gente sempre fala que é sempre um assunto muito... Pra gente sempre muito complicado de falar, porque como a gente é um site sobre Patriots, sempre o pessoal entende que a gente está defendendo porque somos fãs. Mas a gente sempre tenta ser o mais neutro possível. Mas tem tanto caso aí, tem tanto exemplo de que, como você disse, quando acontece com 31 times é de um jeito, e quando acontece com os Patriots é de outro, que é até difícil entender até onde as coisas são sérias ou não, né? Na minha opinião, um escândalo que é assim muito, mas muito pior que o Spygate é o Baltimgate dos Saints. Sim. Você dá uma recompensa para os caras machucar, é só você se lembrar como foi a final de conferência em 2009, o que o Brett Favre apanhou naquele jogo. E eu acho muito mais sério, por exemplo, as punições foram bem severas, né? O Sean Payton não treinou a temporada de 2012 e o coordenador defensivo também não pôde estar com o Saints, mas, cara, sempre tem uma coisa aqui, uma coisa ali. Sinceramente, eu acho que o povo potencializa demais isso aí e bola pra frente, sabe? Já houve a punição, o Belichick teve a punição máxima, que é 500 mil dólares de multa. Não me lembro de ninguém ter tido uma multa tão alta até hoje. E é isso. Eu não acho que os Patriots ganharam 16 jogos naquele ano porque estavam filmando os sinais que os coordenadores defensivos faziam. O time era muito bom, o calendário não era também muito forte, a AFC East era uma caca. Os Patriots jogaram contra a NFC East naquele ano, também não foi, tirando os Cowboys, não foi uma maravilha na temporada regular. Então, eu acho que potencializam demais esse negócio. Eu sou um cara, sinceramente, que não gosta dessas polêmicas tipo de polêmica de arbitragem que fazem no futebol brasileiro, que ficam segunda, terça, quarta, quinta e sexta comentando um lance de domingo. Bola pra frente. Não é por isso aconteceu, que o jogo foi. Bom, mas a verdade é que fica aí na história do cara, né? Na história do time fica, não tem como. E como a gente disse, quando é Patriots, o pessoal sempre quer lembrar, sempre quer marcar. O próprio Don Shula aí, um dos treinadores com os maiores nomes aí, mais importantes da liga, ele disse que não interessa que o Belichick conquistar na carreira dele, sempre vai ter que ter um asterisco ali por causa do Spygate, por exemplo. Então é material pra galera trabalhar em cima, falar. Tem eu não vou falar que é escândalo, porque não chegou a ser escândalo, mas tem uma coisa que tacaram na cara do Don Shula na época que ele chamou o Belichick de Belichick, que foi a final de conferência de 83. Tava chovendo pacas em Miami, tipo uma mansão, sei lá como fala isso. E o Don Shula não quis... isso. E o Don Shula não quis cobrir o campo, né?
E, obviamente, o campo ficou em condições terríveis, o que fez com que os Jets, que tinham um dos melhores ataques da NFL na época, principalmente o ataque aéreo, jogassem bem mal. E os Dolphins ganharam aquele jogo. Então, isso significa o seguinte: todo mundo tenta tirar uma casquinha de um lado de outro. Não porque eu acho certo, mas eu não acho. Como não acho não cobrir o campo, que não tá dentro da regra, mas enfim. Não, e só um detalhe, que o Belichick ele não fala sobre o Spygate, né? E ele tocou nesse assunto quando ele teve que se explicar mais recentemente sobre o Deflategate, que apareceu uma jornalista lá no Gillette e fez uma pergunta para ele sobre isso. E ele tocou no assunto pela primeira vez em muito tempo. E ele fez, nós filmamos sinais que 60 mil pessoas no estádio estavam vendo. Então assim, isso que eu gosto de falar assim, eles violaram a regra, violaram. Eles mereceram ser punidos, mereceram. Eles tiveram vantagem esportiva com isso? Na minha opinião, não. Essa resposta que o Belichick deu é isso, cara. Tem 60 mil pessoas vendo os sinais do outro time. Você não sabe quais são os sinais. E é muito difícil casar as imagens e saber o que tá acontecendo. E aí, enfim, até hoje falam disso, eu acho que tem que virar a página e bola pra frente. E eu digo isso, só pra terminar, não é porque é dos Patriots não, né? Porque alguém vai aparecer, mas a namorada do curso torce pros Patriots, já tô vendo isso aí quanto. Não é isso, pra qualquer time, eu tô de saco cheio dessas coisas, entendeu? De extracampo ficar influenciando tanto, aí fica uma novela. O Deflategate também, que eu não aguento mais. Graças a Deus o Goodell vai na abertura da temporada, aí vão vaiar ele, aí acabou esse negócio. Bom, pra terminar esse assunto, eu vou terminar com questão mais feliz, mais de humor, que tem um episódio... O Belichick, aliás, na época falou que eles fizeram, mas ele teve uma má interpretação da lei ali, da regra da NFL, então eles erraram, mas não sabendo que estavam errando. Aí existe um episódio do South Park, que eu vou até pôr o link aqui pra vocês verem um pedacinho no post, que o Cartman tá ensinando... Ele montou um curso ali dentro da escola dele para ensinar os alunos a trapacearem e conseguirem notas mais altas. Eu acho esse episódio. Aí o que acontece? Ele tá ensinando a galera, ele levanta a foto do Bill Belichick e fala que na América, se você trapacear pra ser algo melhor, pra conseguir algo melhor, ninguém vai lembrar, que não tem problema. E aí ele ensina o pessoal que, se caso você for pego, você usar as palavras do Belichick e falar que você não entendeu a regra. Isso é genial, eu tô colocando aqui no post, vejam que é muito bom. Tô colocando outras coisas aqui também sobre Family Guy, tem um episódio animal que fala que os Patriots não ganham porque Deus não gosta do Belichick, porque o Belichick não dá risada. A gente tem mais um monte de coisa que eu vou pôr aqui no link pra vocês verem. Então é isso, senhores patriotas. Falamos aqui de Bill Belichick e temos que agradecer demais ao Anthony Curti. Obrigado mesmo, cara, pela participação, por todo o conhecimento que você trouxe aqui pra gente. E sempre que você quiser estar disponível. Cara, obrigado pelo convite. Um beijo pra patroa, que acho que vai ouvir, né? Trouxe pros peixes. E é isso. Vocês podem acompanhar meu trabalho lá no Twitter, @CurtiAnthony. E também no YouTube, né, que eu faço live de Madden de vez em quando. É a única coisa da minha vida que ninguém nunca me xingou. Ah, é? Nunca apareceu, nunca. As pessoas só gostam disso, é uma coisa ótima. Sintam-se à vontade para fazerem perguntas, o pessoal que tá ouvindo lá no Twitter, eu respondo o máximo que dá. Às vezes chega tanta coisa que não dá para responder tudo. E é isso, muito obrigado pelo convite de vocês. Agora a gente segue para acompanhar o draft aí. Os Patriots, em tese, não tem escolha de primeira rodada, né? Yeah. Trocaram, mas sabe Deus o que pode acontecer nos próximos dias aí. Como o Belichick, tudo é possível. Estamos aí. Espero poder voltar um dia. E parabéns a vocês pelo trabalho. Parabéns pra torcida dos Patriots aí pelo título. Por ter escolhido o time certo, né? A gente sempre fala. Também, porque é modinha. Cara, não, velho, vocês fizeram uma ótima escolha. Tipo, até o Belichick aposentar, não existe chance desse time ter campanha negativa na temporada. Então... Ninguém precisa torcer pra um time que é um lixo. Chicago Bears. Né? E é isso. Eu brinco porque eu e minha namorada, a gente não sabe se a gente... Né, eu quero casar com ela, a gente não sabe se a gente vai ter filho ou não. Ela fala que a gente vai ter cachorro e eles só vão usar a roupa dos Patriots. Ela não vai deixar eu colocar a roupa dos Bears porque os cachorros vão ficar tristes. Não, mas é melhor. Faz um cachorro feliz daí.
cara, quando você quiser, tá aberto aqui. A gente, como a gente falou, a gente é um grande fã seu e é sempre bom ter você aqui. Sidney, valeu. A gente deve voltar agora pra falar de draft, né, Sidney? A próxima a gente já vem falar aí. Deve ter participação também pra gente falar um pouquinho das necessidades de jogadores aí que estão abertos. Agora a gente deve, com o draft, a gente entra aí num período mais forte aí, mais ocupado de... Vamos falar de draft antes, vamos falar de draft depois. Tem o nosso podcast sobre a primeira escolha também, né, cara, que a gente vai fazer. A gente vai começar a ter um período mais ocupado aí no Patriotas. Né? Exato, e um período que começa a lembrar mais a temporada em si, né? A gente começa a deixar de lado essas questões mais extra e focar no time, na montagem do time. Isso é bom porque ajuda um pouquinho a aliviar a saudade da temporada que demora tanto para começar. E só para reforçar também o agradecimento ao Kurt, muito bom bater esse papo com ele, é muito legal isso, você está acostumado a ver o cara na TV e tem essa oportunidade de debater sobre futebol, que é uma paixão nossa, geral, então reforçar o agradecimento ao Kurt e se depender da gente, ele volta aqui sem dúvidas. Obrigado pelo convite, espero estar outras vezes aqui com vocês. Então é isso, gente, a gente volta em breve. Abraço! We love our New England Patriots and the way that they play as a team. And we'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary,